Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar e queremos transmitir uma mensagem de Deus para o seu coração. As empresas que estão oportunizando esse programa são Barbearia Molina, cuidando do seu visual, Boa Vista Comércio de Equipamentos, academias em geral, e Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura. Como empresas de apoio, estão conosco CB Imóveis e Moda Vírus. Com fé é possível. Um dos temas mais inquietantes da vida é a culpa. Para a culpa só existe um caminho: o perdão. Na minha experiência de vida, vejo que somente perdoa quem tem um coração aberto para as coisas de Deus. Quando oramos o Pai Nosso, dizemos para Deus nos perdoar da mesma forma que perdoamos aqueles que nos ofendem. Vamos ler um texto em Marcos, capítulo 11, versículo 25. O texto da Palavra de Deus nos diz o seguinte: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Há pouco tempo, veiculou na mídia uma imagem que me impactou. Um jovem do Irã, que numa briga de rua matou um rapaz de 17 anos, foi condenado à morte. Ao ser conduzido para o enforcamento em praça pública, uma multidão estava ali para assistir ao enforcamento. E na cultura daquele país existe algo interessante. Se a mãe da vítima perdoar o assassino, ele pode receber clemência, o perdão. E foi o que aconteceu nesse caso. No momento em que o condenado por assassinato recebia o laço da forca, a mãe da vítima se aproximou dele, desferiu-lhe um tapa no rosto e concedeu-lhe o perdão. O perdão é um ato de livre graça, um ponto de justiça e, conforme a Bíblia Sagrada, um ato perfeito da misericórdia de Deus. É por causa do perdão de Deus que hoje vivemos. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o que Jesus fez? Ele assumiu o nosso lugar quando foi para a cruz. Está escrito lá no profeta Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que deveria vir sobre nós e nos consumir totalmente veio sobre Jesus na cruz do Calvário. Por isso, o que nos livra da culpa não é a nossa própria purificação, o esforço próprio, mas o preço que Jesus pagou na cruz. Isso é que nos livra da culpa. Somente Jesus pode arrancar esse sentimento do nosso coração. É como uma picada de marimbondo. Esse inseto vai embora logo que pica uma pessoa, mas deixa um ferrão que precisa ser tirado para que a dor passe. Muitas vezes uma pessoa aceita o Senhor, recebe o perdão, mas não consegue tirar o ferrão da culpa. Milhares de pessoas não conseguem desfrutar do perdão de Deus e vivem consumidas pela culpa. Eu declaro nesse programa sobre a tua vida que hoje mesmo esse peso de culpa seja tirada. Basta somente você admitir para Deus as suas cabeçadas na vida e querer viver uma nova vida a partir de agora. O aspecto do perdão é muito profundo e abrangente. Cada ser humano reage diferente. Normalmente, os jornais não publicam
E muito pouco se ouve dizer sobre a questão do suicídio. Um número relevante de pessoas se matam por causa da culpa. A culpa é um peso tão grande que uma pessoa com esse sentimento pode achar que a única forma de ser livre dela é se matando. Quando alguém vive com o sentimento de culpa, não há alegria, não há sorriso, não há paz. É da natureza do ser humano sentir culpa. Ela existe desde o jardim do Éden, quando o ser humano se rebelou contra Deus, a culpa brotou no coração dele e ele se escondeu de Deus. Você não precisa tirar sua própria vida porque tem muitos problemas para resolver. Creia que a mão de Jesus está alcançando a tua vida e o perdão que envolve teus sentimentos trará o alívio e encorajamento para viver melhor. Deus nunca desistiu do ser humano. Em cada página da Bíblia, a palavra de Deus, ele diz: eu perdoo você, eu amo você, eu lhe ofereço uma nova oportunidade. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. É isso que lemos no primeiro livro de Gênesis. Este ato de vestir Adão e Eva foi a provisão divina para restaurar a comunhão entre o homem e o seu Criador. E isso implicou no sacrifício de um animal para suprir essa necessidade. Jamais conseguiremos entender por que Deus escolheu nos amar. Não temos mérito algum para sermos amados por Ele, mas Ele escolheu nos amar. O prazer de Deus é que sejamos inculpáveis, irrepreensíveis, santos. Satanás tem tentado de todas as formas fazer com que nos sintamos culpados, mas Deus quer fazer de nós um testemunho, inculpáveis. E o que nos faz inculpáveis não são as nossas virtudes, nem o nosso próprio esforço, mas porque fomos lavados, purificados, cobertos pelo sangue de Jesus. Então, quando o Pai nos vê, Ele vê Cristo em nós. A palavra diz: Cristo em vós, a esperança da glória. E é por isso que o apóstolo Paulo dizia: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Que possamos tomar posse dessa verdade. Muitos pensam e dizem que o dom e o perdão são palavras bonitas, mas impossíveis de pôr em prática. Graças a Deus, não é assim. Na verdade, é recebendo o perdão de Deus que somos capazes de também perdoarmos outras pessoas. Talvez você que me assiste agora pense que o ato de perdoar seja algo muito humilhante e que não vale a pena. Vale sim. Toda culpa gera um peso na mente e no coração. Isso torna a vida uma carga pesada e somente através do perdão desfrutamos dessa vida mais leve e feliz. O perdão, embora pareça ser uma expressão de pobreza, é na verdade uma fortaleza, pois nele se esconde a força de Deus. É cientificamente comprovado que a causa de muitas doenças, inclusive físicas, são originadas pela falta de perdão. Então, seja curado agora mesmo, liberando o perdão para essa pessoa que você tem, quem sabe, atravessada por tantos anos. Eu tenho certeza que sua vida será muito melhor. Veja o detalhe, o que Jesus nos ensina no texto que lemos lá no início. O perdão começa numa oração. O ensino de Jesus nos mostra: e orando, perdoai. Então, dê o primeiro passo agora. Faça uma oração. E mesmo que a vontade sua seja, quem sabe, de estrangular essa pessoa,
você vai praticar e vencer através do ensino da palavra de Deus. Quer experimentar? Eu vou orar com você. Querido Deus, nós estamos aprendendo, sendo ministrados agora sobre o perdão, e eu oro abençoando, juntamente com essa pessoa que nos assiste, para que a liberação do perdão aconteça agora. Que nós possamos, ao ouvir tua voz, sensibilizar o nosso coração e avançarmos para mais perto de ti, em nome de Jesus. Quando nós temos a convicção do tamanho do amor que Deus tem por nós, a nossa vida assume outra direção e até o amor aos inimigos e o perdão são possíveis. Nós sabemos que perdoar não é esquecer. Muito menos, como alguns dizem, vamos colocar uma pedra em cima. Vem o capeta e rola essa pedra e o problema está lá de novo. Deus quer que os seus filhos estejam livres de todo ressentimento e atitudes que revelem falta de perdão. Se o cristão não é capaz de pedir perdão e o ofendido não se sente disposto a perdoar, ambos correm o risco de impedirem o fluir da unção do Espírito Santo em suas vidas e até no seu ministério. Quem não perdoa não é perdoado. E o cristão não pode ter comunhão com Deus sem ser perdoado. A doutrina do perdão, quando vamos lendo, estudando a palavra de Deus, está diretamente ligada à essência divina do amor. Ela é a base fundamental da fé cristã. Nosso Senhor Jesus Cristo teve o cuidado primário de ensinar aos seus discípulos sobre a condição imposta pelo Pai na oração modelo. Todas as vezes que oramos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Como é maravilhoso sabermos que Deus nos perdoa quando confessamos. Deus providenciou um plano perfeito, através do qual o nosso passado pode ser limpo e sermos totalmente perdoados. Mas esse plano exige arrependimento do agressor. Logo que Deus perdoa os nossos pecados, Ele esquece para sempre. E se Deus perdoa e esquece, lançando os nossos pecados no mar do esquecimento, por que nós não fazemos assim também? Deus tem tanta aversão aos nossos pecados que os afasta para bem longe da sua lembrança. Agora mesmo, para quem está perdoando, Deus está afastando para bem longe todas as transgressões, todos os pecados, tirando toda a culpa. A falta de perdão entre duas pessoas causa deterioração no relacionamento, cria afastamento e gera ressentimento. A falta de perdão é gerada pelo orgulho que se sobrepõe ao nosso ego ferido. Este cega o entendimento e torna-nos insensíveis à palavra de Deus. A falta de perdão quebra o relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. E dessa forma, o inimigo começa a ter mais espaço para atuar na vida dessa pessoa. Você poderá estar se perguntando, pastor, quando perdoar? Perdoe sempre. Jesus ensina-nos a perdoar sempre que formos ofendidos, mesmo que seja a mesma pessoa, repetindo essa ofensa por várias vezes. Perdoar significa desatar, desligar, soltar as correias, deixar ir. Então, perdoar quer dizer que nós temos de soltar o ofensor. Jesus ensina
que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que desligarmos na terra também será desligado no céu. Ao perdoar, soltamos a pessoa que nos ofendeu. Ela fica desligada, fica livre e nós também. Jesus ensina-nos: soltai, perdoai e soltar-vos-ão. Pregando essa mensagem, tenho certeza que muitos já estão se sentindo melhor, pois a palavra nos liberta de várias prisões. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você está cansado de saber que em algumas áreas você está errado. Não precisa de alguém para repetir. Eis que te digo, é Deus falando que você está no erro. A palavra de Deus nos orienta pelo caminho certo. Eu mesmo tenho que me policiar, deixar o Espírito Santo me lapidar, me polir. A gente quer achar culpados, mas Jesus já levou toda a culpa e pregou lá na cruz do Calvário. Viver tranquilão, cheio de culpa, de pecado, sem querer perdoar, é colher diariamente as consequências graves do pecado. A Bíblia nos fala que a graça de Deus, o favor imerecido, nos alcançou todos aqueles que creem nesse Jesus. Esse Deus é aquele que perdoa, mas também permite você viver a consequência desse problema. Por exemplo, uma pessoa que deu um tiro, matou alguém. Foi sem querer, ou foi em legítima defesa. Deus pode sim perdoar se houver arrependimento, mas as consequências poderá levar essa pessoa a ficar muitos anos numa prisão, porque ela cometeu um erro. Por isso, meu amigo, avance pelo caminho certo. Esse caminho nos ensina a perdoar. Quando perdoamos, o alívio é imediato. Faça essa experiência. Talvez alguém esteja indagando: pastor, entendi. Eu gostaria muito de pedir perdão ao meu pai ou à minha esposa, mas essa pessoa já morreu. Meus amigos, a Bíblia diz que um coração contrito, arrependido, Deus não desprezará. Aquilo que é impossível para nós na condição de seres humanos é totalmente possível para Deus. Confesse agora mesmo ao Senhor Deus, se arrependa do seu pecado e o amor poderoso do Senhor Jesus te abraçará, te envolverá, porque essa palavra que pregamos é verdadeira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Eu quero orar por você, principalmente por você que está vivendo sob o peso da culpa. Você que está carregando esse peso desnecessariamente. Libere o perdão para essa pessoa e você viverá muito melhor. Poderoso Deus, pregamos a Tua palavra anunciando as verdades que transformam e libertam. Eu oro abençoando agora este homem, esta mulher, que estavam até esse momento carregando esse peso, vivendo pressionados pela culpa, a culpa do pecado, a falta de perdão. Senhor, eu oro para que a coragem, o amor, a sensibilização esteja presente na vida dessa pessoa. E tudo o que ela está falando agora através desta oração, que o Senhor acolha e aconteça esta união, esse perdão, essa restauração que a Tua palavra nos promete que aconteceria e está acontecendo agora. Eu oro abençoando a todos os telespectadores na autoridade do nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham todos os dias aqui na TV Erechim. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que você, a partir de hoje,
consiga perdoar mais, amar mais. Deus te ajudará. Quando você resolver estar conosco, o auditório da Igreja Brasil para Cristo aqui em Erechim, o endereço está aqui na tela, nós estaremos de braços abertos para receber você, sua família, para que juntos possamos compartilhar a palavra de Deus. Uma mensagem de fé, amor e esperança. Todas as quintas, 20 horas. E aos domingos, 19h30 horas, uma palavra poderosa para a sua vida, para o seu coração. Nunca desista, porque Deus não desiste de você. Ele te ama e Ele te ajuda. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.